dia, irmãos. Só aguardar um pouco, eu vou pedir ao Rafael para poder ligar o microfone lá para a gente. Por favor, para nós darmos início. Se possível, Rafael, coloca também o slide, já está aberto aí, só projetar, por favor. Obrigado. Bom dia, irmãos. Então, nós ficamos um tempo sem as nossas aulas, né? Agora nós tivemos 2 aulas seguidas. E hoje nós estamos dando continuidade à nossa revista, né? Certas ideias e suas consequências, na quais nós tratamos um pouco algumas filosofias do mundo e cada semana a gente está tratando uma em específico, né? Hoje nós vamos estar tratando da nossa 9ª lição, que é o materialismo limitador, mas como de costume, nós vamos fazer uma breve revisão das nossas lições anteriores. Obrigado, Adriano. Então, na nossa primeira lição, nós falamos sobre o gnosticismo. Nós falamos que existem muitas pessoas hoje que, por não ficarem satisfeitas com as respostas da existência de Deus, elas preferem falar que não se pode conhecer a Deus. Logo, não se pode falar nem que Ele existe, nem que Ele existe. Nós vimos que essas pessoas estão erradas, porque as evidências de Deus, elas são claras, tanto as que são reveladas na sua palavra, quanto na revelação natural, a natureza e o mundo e tudo o que nele há. Na nossa segunda lição, nós falamos sobre o ateísmo. Nós vimos que, primeiro de tudo, nós fizemos uma distinção dos ateus. Existem 2 tipos de ateus: aquele que vive como se Deus não existisse e aquele que fala que Deus existe, mas vive como se ele não existisse. E nós vimos do ateu que faz ambos, né? E nós fizemos essa distinção porque o ateísmo não é só aquela pessoa que fala que Deus não existe, mas existem muitos ateus praticantes, que é aquela pessoa que afirma a existência de Deus, porém ela age, ela vive a sua vida de uma maneira como Deus não existisse. E aí, novamente, nós vimos as evidências da existência de Deus, e nós vimos também que nós não devemos apenas afirmar que Deus existe, mas viver de uma maneira que Ele quer que nós vivamos. Na nossa terceira lição, nós vimos sobre o espiritualismo da moda, onde vimos um pouco sobre a diferença da espiritualidade que é pregada pela Bíblia e a espiritualidade que é pregada em muitas igrejas. Nós vimos qual que é a verdadeira espiritualidade, que é a espiritualidade que é guiada pela palavra de Deus. Na nossa quarta lição sobre o existencialismo, nós vimos como essa filosofia fala que nós decidimos o que nós queremos ser. E só depois que nós decidimos isso, que nós passamos a existir. Mas nós vemos que essa lição, esse pensamento, na verdade, nada mais é que uma rebelião contra Deus. E que muitas vezes nós, pessoas dentro da igreja, do meio cristão, tem esse tipo de pensamento e nós vimos como errado é esse tipo de pensamento. Na nossa quinta lição sobre o gnosticismo, nós vimos que existem, mesmo no meio cristão, pessoas que não afirmam a humanidade de Cristo, que falam que Cristo não foi humano. E como que isso pode enfraquecer a nossa fé? Sendo que nós vimos que as Escrituras elas nos ensinam claramente que a humanidade de Cristo é plena, ela é real e ela é fundamental para a realização da sua obra vicária. Na nossa sexta lição, nós vimos sobre o hedonismo. Nós vimos como na nossa sociedade, nos dias de hoje, ela está em constante busca pela felicidade e torna a felicidade um Deus. Nós vimos que isso não está só no âmbito da sociedade, mas muitas vezes está dentro da igreja. Essa busca constante por essa felicidade mundana. E em contraste com isso, nós vimos como e de onde vem a verdadeira felicidade, que é de Deus. Na nossa sétima lição, o velho humanismo, nós vimos que essa ideia é uma busca de autonomia do homem e como que isso pode ser devastador. Que essa busca ela apela para o ego humano e afirma, e vimos que buscar por essa autonomia na nossa sociedade tem causado cada vez mais uma sociedade desumanizada. E vimos que somente a palavra de Deus pode libertar o homem dessa ideia devastadora. E na nossa última lição, domingo passado, 8ª, nós vimos sobre o individualismo. Vimos que o fundamento do relacionamento entre nós, seres humanos, é o amor e não os meus próprios interesses e necessidades. Vimos que o amor pelo outro, o meu amor como eu amo uma outra pessoa, ele não deve ser egoísta, no sentido de esperar algo em troca dessa pessoa por causa do meu amor.
mas eu devo amar o meu irmão como a imagem e semelhança de Deus. O referencial é e sempre vai ser Deus e não o ser humano. Mas, passando para a nossa lição de hoje, nós vamos ver que o materialismo, ele domina a mente das pessoas, da maioria das pessoas. Porém, muitos pensam que o materialismo, se resume a ser só apegado aos bens. Ou seja, eu sou muito apegado ao dinheiro, à minha casa, ao meu carro. Mas, pior que isso, o materialismo é a crença de que apenas a matéria existe e só ela que vai dar sentido à vida. O materialismo, ele torna a vida mecânica e rejeita toda e qualquer possibilidade do sobrenatural e do espiritual. O materialismo, por natureza, ele rejeita a ideia de Deus. Essa lição, então, ela vai nos mostrar que somente a compreensão da centralidade de Cristo e o papel da fé podem redirecionar nossa mente, nos levar a entender e a compreender melhor a vida. Somente a fé genuína em Cristo e em seu papel da história, da criação até a consumação, pode nos fazer rever os conceitos materialistas presentes nos nossos dia a dia, no nosso dia a dia. Então, para nós começarmos, eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Colossenses, capítulo 1, é o nosso texto base. Colossenses, capítulo 1. Colossenses capítulo 1, nós vamos ler do verso 13 ao verso 23. Diz assim, eu vou ler e peço que os irmãos acompanhem. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem de Deus, do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para que todas as coisas ter a primazia, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e da qual eu, Paulo, me tornei ministro. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus e Pai, graças te damos, Senhor, pela bênção, Pai, que o Senhor nos dá de estarmos aqui, abrirmos a palavra do Senhor, estudar e conhecer mais de Ti, ó Pai. Te peço, Senhor, usa a palavra do Senhor, fala aos nossos corações, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero começar a nossa lição de hoje com duas perguntas. A primeira delas é: quais são os seus sonhos? Vocês não precisam me responder, mas eu vou pedir que vocês guardem isso na mente de vocês. Quais são os seus sonhos? Para daqui 1 ano, para daqui 5 anos, para daqui 20 anos? Quais são os seus sonhos? E a segunda pergunta, em relação a esses sonhos seus, por que eles são especiais para você? Por que esse sonho, esse desejo, seja daqui 1 ano, daqui 5 ou 20, por que isso é especial para você? E eu vou pedir que vocês pensem por um instante nessas duas perguntas e guardem um pouco até o final da nossa lição, que nós vamos discutir novamente. Então, quais são os seus sonhos e por que eles são especiais para você?
Mas entrando no tema da nossa lição, irmãos, o materialismo, ele pode ser concebido como uma visão de mundo de ordem naturalista, que defende a existência de todas as coisas, sendo reduzida a unicamente à sua dimensão material, ou seja, aquilo que eu posso ver com os meus olhos, aquilo que eu posso tocar, ou então algumas coisas que a gente pode sentir indiretamente, né? Por exemplo, como que nós sabemos que o vento existe? Porque nós vemos as folhas das árvores balançando, porque nós sentimos ele no nosso corpo. Desse modo, a realidade ela é totalmente e exclusivamente material, excluindo qualquer existência fora da materialidade. Então, vamos começar com o nosso primeiro ponto, história e ideia. Como concepção filosófica, a ideia do materialismo, ela remota até as origens da própria filosofia, quando se iniciou formalmente essa busca pela essência, pelo ser. Esse debate, então, ele remonta até o século V a.C., com Parmênides. E ele se estende até os dias de hoje, sem que haja um mínimo de consenso, sem que tenha sido gerado um consenso desde o século V até os dias de hoje. Para alguns filósofos gregos, o mundo natural era a única realidade de fato existente e, consequentemente, negando a existência de qualquer coisa fora dessa esfera material. Essa concepção de mundo, ela carrega inevitavelmente uma ideia, uma perspectiva mecanicista. E o que é isso, né? A ideia mecanicista quer dizer que tudo aquilo que acontece de modo automático, mecânico e sem nenhum tipo de propósito para a existência de todas as coisas. Tudo acontece de modo mecânico e automático e principalmente para eles sem propósito. Nada tem propósito. Tudo se resume ao material pelo material, nada além disso. O materialismo, ele advoga um sistema fechado em si mesmo, implicando a total impossibilidade de algo fora desse sistema. Portanto, de certo modo, Deus não pode existir nesse conceito de mundo. Ou então, se ele existir, ele não pode intervir no mundo material. Citando um pedaço do livro do... aí está uma explicação escrita, né? Tudo acontece de modo automático, mecânico e sem propósito para a existência de todas as coisas. Mas, citando um pedaço do livro do Ronald Nash, que chama Questões Últimas da Vida, uma introdução à filosofia, ela apresenta algumas características do naturalismo como um sistema conceitual e elas são extremamente úteis para nós compreendermos as ideias do materialismo. Então, eu vou usar elas aqui e elas são correlatas, né? Então, a primeira divisão que ele faz nesse seu livro, ele fala que não há sobrenatural. Então, somente a natureza existe, somente esse mundo físico aqui existe. E Deus, um Deus sobrenatural, ele não vai existir. O segundo é que a natureza é somente matéria. A natureza é um sistema materialista e os elementos básicos de tudo aquilo que existe são somente entes materiais. Não existe essa divisão entre espiritual e material. Tudo é apenas a matéria. O terceiro ponto dele é que tudo tem uma explicação material, ou seja, os fenômenos naturais, eles são explicáveis apenas de forma natural, apenas de modo natural, não havendo qualquer possibilidade de explicação sobrenatural para os fenômenos. Então, qualquer coisa que aconteça, ela deve existir uma explicação natural, ou seja, a gente deve ter uma explicação que não envolva o divino para poder utilizar nesse sistema materialista. Um quarto ponto é que nada acontece por acaso. Ou seja, a uniformidade e a regularidade, elas são características essenciais do materialismo, desse sistema natural. Então, qualquer possibilidade de ocorrer evento fora desse sistema não existe. Não existe qualquer possibilidade de acontecer qualquer coisa que seja fora do sistema da matéria em si. E por último, Deus não existe e não se envolve, segundo essa linha de pensamento. O naturalismo é um sistema eminentemente de ordem determinista, ou seja, os eventos ocorrem unicamente por razões materiais, antecedentes, não havendo qualquer interferência divina no processo.
Irmãos, essa filosofia, em qualquer nível de correlação, seja de um modo mais articulado ou mais simples, tem apenas e tão somente a capacidade de formular e evidenciar questionamentos à existência do ser humano. Contudo, as respostas a tais anseios somente encontram respostas satisfatórias na palavra de Deus. Outros métodos não existem, não nos dão respostas satisfatórias para a existência do ser humano. A concepção bíblica quanto à realidade é que tudo foi criado por Deus, por meio da palavra, que é Cristo, nosso Senhor. Desse modo, evidencia-se que as proposições materialistas, elas não são e nunca serão compatíveis com as verdades que estão reveladas nas Sagradas Escrituras. Observaremos durante nosso estudo que o ensino da Bíblia sobre a existência e a realidade da criação. E aí nós começamos com o nosso primeiro ponto: Cristo, o Criador de toda a realidade. E aí eu convido os irmãos para abrirem em Gênesis 1:1. É um texto que nós vimos aqui também na semana passada, mas podemos ler novamente. Oi? Mas é porque ele faz uma diferença, no sentido de tipo assim, Deus não existe, ok, na linha de pensamento deles, né? Ok. Mas aí, se Deus existir, eles falam assim, não é necessariamente que Deus não exista. Ele pode existir, mas se ele existir, ele não intervém em nada. Ele não age em nada no mundo material. É quase um agnóstico. Sim, que ele vai falar, alguns vão afirmar que Deus não existe, outros vão falar assim, não, Deus existe, mas ele só não intervém, não manifesta em nada nesse mundo nosso aqui material. Ficou claro? Não, né? Sim. Oi? Pode ser que eu tenha posto de um jeito que ficou um pouco mais estranho, né? Verdade. Obrigado. Mas então, Gênesis capítulo 1, verso 1 diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra. E aí lembrando que Deus aqui nesse verso, no original, quer dizer Elohim, que é a trindade de modo geral. Então, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Irmãos, a primeira coisa que nós temos que entender é que em toda a Escritura, todos os livros da Bíblia nos mostra que um ser pessoal criou todas as coisas. As Escrituras são claras em afirmar que a realidade ela não é fruto de conexões materiais sem propósitos ou vida, mas elas procedem da mão de um Deus grandioso. E a vida ela é conduzida por Ele e ela tem um propósito claro. Esse, irmãos, Deus é Jesus Cristo, é o Deus Pai, é o Deus Espírito Santo. E aí, se nós voltarmos as nossas Bíblias lá para Colossenses, convido os irmãos a voltarem lá. Colossenses capítulo 1. O apóstolo Paulo, nesse texto, ele é extremamente enfático no verso 16 de Colossenses. Diz assim: Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Irmãos, aqui nós encontramos uma explicação da glória de Cristo. Porque se nós olharmos o verso 15 anterior, fala assim: Este é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Quando a primeira palavra no verso 16 é pois, ela aparece logo no começo, e isso demonstra uma conclusão natural, a posição de superioridade de Cristo. O apóstolo Paulo, então, ele apresenta 3 razões para a supremacia de Cristo em relação à criação. Primeiro, que ele é o Criador. Depois, ele é o mantenedor de todas as coisas. E por último, todas as coisas estão debaixo do seu poder.
Esse verso, ele foi escrito em forma de cruzamento de ideias e conceitos, com o objetivo de enfatizar e chamar a atenção para o seu propósito central, de apresentar os argumentos comprobatórios da grandiosidade do nosso Senhor Jesus Cristo, em relação a nós e também em relação a toda a criação. As palavras e expressões que são utilizadas, todas as coisas, tudo, criados, criado, elas possuem essa finalidade. E três expressões encontradas nesse verso, elas ressaltam a atividade criadora de Cristo. Nele, por meio dele e para ele. Observamos, então, rapidamente essas três expressões. Começamos, então, por nele. Essa expressão, ela aponta para o ensino de que todas as coisas criadas estão debaixo da esfera do poder de Jesus. Jesus é o centro de unidade e harmonia pela qual o universo foi criado. Cristo não é somente o único pelo qual todas as coisas vieram à existência. Ele é também o único que faz que todas as coisas continuem a existir. Cristo é o sustentador de toda a criação. Nada escapa do seu campo de ação. Nada está além do seu controle soberano. Tudo está sob o seu poder criador. E aí, nesse ponto do nele, irmãos, nós podemos concluir usando uma citação do Hendricks no seu livro Colossenses e Filemon, que diz assim: em relação a Cristo, todas as coisas foram criadas. Ele constituiu o seu ponto de referência. E aí, quando nós formos tratar do nosso segundo ponto por meio deles, eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em João, capítulo 1. Nós leremos do verso 1 ao verso 5, que diz assim, João, capítulo 1, do verso 1 ao verso 5. Diz assim, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. O verbo aqui que João usa, a palavra no original é o logos, que se refere a Cristo. O logos é apresentado como mediador da criação. Jesus é apresentado como mediador da criação. Desse modo, a atividade criativa do logos é a atividade de Deus através dele. Abramos em Hebreus, capítulo 1, irmãos. Hebreus, capítulo 1, nós leremos o verso 1 a 4. Hebreus, capítulo 1, do 1 a 4, diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pela qual também fez o universo. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quando herdou mais excelente nome do que eles. Olhem para vocês verem, no verso 2, pelo qual também fez o universo, fazendo uma grande referência a João capítulo 1, que ele fala que pelo Logos todas as coisas foram criadas, por meio de Cristo todas as coisas foram criadas. E no verso 3, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. É Cristo que sustenta toda a criação. Ele criou e ele a sustenta. E é por isso que nós estamos aqui hoje, por causa que Cristo está nos sustentando até os dias de hoje. E a última frase que nós olharemos aqui agora é para ele. Cristo é o alvo e a razão final pela qual toda a criação se move.
Quando nós olhamos Colossenses capítulo 1, verso 16, que está sendo o verso que nós estamos mantendo em vista no nosso estudo, mais especificamente no verso 17, ele diz assim: Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para todas coisas ter a primazia. Ele é antes de todas as coisas, e ele vai subsistir todas as coisas, e ele é o objetivo final. O apóstolo Paulo ensina que Jesus é o objetivo, o ponto de consumação e o propósito de excelência de toda a criação. E aí eu convido os irmãos a lembrarem a primeira pergunta do Catecismo de Westminster. Qual é o fim principal do homem? Exatamente. O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. É para isso que nós estamos aqui, para nos alegrarmos em Cristo. Ele é o objetivo final. Ele criou todas as coisas, ele nos sustenta em todas as coisas. Nosso objetivo é glorificarmos e alegrarmos nele para sempre. Claro? Sim. 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 Exatamente. Exatamente. Cristo está antes de todas as coisas. Isso nós vemos, Cristo está antes mesmo da própria criação. Cristo existe desde a eternidade. Em algum ponto da eternidade foi criada a terra, os céus, nós fomos criados, e ele vai continuar permanecendo para sempre. E aí, citando novamente Hendricks, irmãos, nós concluímos esse primeiro ponto nosso com a seguinte frase dele: não é apenas aquele que todas as coisas devem a sua origem como agente divino da sua criação, mas é também o alvo da sua existência. Ele é o Senhor soberano de todas as criaturas. Então, encerramos o nosso primeiro ponto dessa maneira, irmãos. E passamos para o nosso segundo ponto: Cristo, o mantenedor da criação. O Filho de Deus, Jesus Cristo, ele é pré-existente, ou seja, ele existe antes da própria existência. Né? Eu sei que pode parecer um pouco confuso, mas ele existiu desde todos os tempos, antes do tempo em si. Ele é o Senhor e mantenedor de todo o universo criado. Esse é o ensino central de Paulo no capítulo 1 de Colossenses, principalmente nesse verso 16. E mais uma vez é demonstrada a supremacia de Cristo acima de todo o universo criado. Ou seja, o apóstolo fala sobre o Senhor da criação. Nesse duplo enunciado sobre a preexistência e a importância cósmica de Cristo, no ensino do verso 15 e 16, ele é renovado. O primeiro tema exposto nos versos é a preexistência de Cristo. Então, ele diz assim: ele é antes de todas as coisas, no verso 17. O ensino sobre a preexistência de Cristo, ele pode ser observado em outros textos do Novo Testamento. Aí a gente vai olhar alguns textos agora, irmãos, eu vou projetar aqui, e aí eu sei que são muitos textos, mas são textos mais curtinhos que a gente pode ir lendo. Então eu vou pedir para cada irmão que puder abrir, para a gente fazer a leitura. Então, o primeiro é João 1:3. Quem achar pode ler. João 1:3? 1. Não, é João mesmo, é João 1:3.
Novamente, nós vemos, nesse texto nós já lemos agora há pouco, né? Mas nós vemos a pré-existência de Deus. No princípio, ele era o verbo, ele era o agente da criação. Quem achou em 1 Coríntios 10, pode ler, por favor. Aqui Paulo trata da pedra como Cristo como a fundação. E aqui, fundação no sentido aqui espiritual, da fonte espiritual, mas a fundação de todo o universo, de todas as coisas que foram criadas. Em Gálatas, quem abriu pode ler, por favor. Nesse bloco, Paulo trata de como Deus mandou o seu Filho, Jesus Cristo, encarnado como ser humano para morrer no nosso lugar. O mesmo Cristo que estava antes de todas as coisas. Irmãos, por causa do horário, eu vou ler apenas o Filipenses para a gente seguir, para não travar muito a nossa aula, porque nós já estamos chegando perto do fim, mas do fim do horário. Mas Filipenses 2, capítulo 2, versos 5 e 6, diz assim: tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Olha para vocês verem, subsistindo em forma de Deus. Cristo é Deus, ele estava com Deus antes da criação de todas as coisas. E aí, esse ponto, irmãos, eu vou usar novamente, Hendricks, ele diz uma frase que eu acho muito interessante, ele diz assim: ele é, portanto, o precursor. Ele é certamente o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. E essa prioridade temporal, por sua vez, sugere preeminência e majestade em relação a todas as criaturas. Não foi, não. Portanto, irmãos, sabemos que Cristo, ele sustenta todas as coisas como fundamento e garantia da realidade em sua completude. O segundo tema do verso 16, ele apresenta Cristo como supremo mantenedor do universo e o princípio unificador da vida. Sem a atividade contínua de Cristo em sustentar o universo, tudo estaria destruído. Isto é, existe na criação uma unidade que por ele é mantida e sustentada. E aí, irmãos, eu gosto sempre de lembrar da segunda lei da termodinâmica. É uma lei física que nós conhecemos que diz que o universo ele tende à desordem, ou seja, ao caos, a não ser que uma força que esteja de fora desse universo o sustenta e o guarda. Quem que é essa força, irmãos? É Cristo. É Cristo que sustenta e guarda o universo em ordem. Nós vemos isso claramente na física. E então, passando para o nosso último ponto, irmãos, a relação fé e entendimento. E aí eu convido os irmãos a abrirem em Hebreus, capítulo 11. Nós leremos do verso 1 ao 3 apenas. Hebreus capítulo 11, do verso 1 a 3, diz assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se vê, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom sucesso, bom testemunho. Pela fé
entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Esse verso, irmãos, principalmente o verso 3, ele exemplifica a capacidade da fé em demonstrar a realidade. Declara o fundamental ato de fé pelo qual nós aprendemos o fato da criação. Também nos ensina como a implicação sobre a verdadeira visão que devemos ter acerca do mundo material que nós temos aqui e da criação de um modo geral. Não somente apresenta a Deus como Criador, mas também apresenta como o verdadeiro preservador de todo o universo, além de um único governador da criação. A fé, no verso 1, ela é descrita como certeza, como algo real, concreto, portanto, pode ser verificada materialmente. A fé também é apresentada como a certeza interior de que as coisas que não se veem são reais. Desse modo, a fé é a certeza e a convicção da qual o Senhor nos dá, nos dota, e está fundamentada em fatos concretos e objetivos, apontando concretização daquilo que se espera. Então, aquilo que nós esperamos como uma certeza, não como uma dúvida. Conduzindo nós, cristãos, em segurança, diante da realidade da vida. Dessa maneira, a fé, ela implica necessariamente a aderir às promessas de Deus, confiar em sua palavra e permanecer fiel ao seu Filho. Esses elementos, eles determinam o nosso modo de compreender a realidade que foi criada por Deus. Esse verso, ele nos ensina que a fé nos possibilita uma correta compreensão da criação. Porque há uma razão não... Desculpe, irmãos. Porque há uma razão não tangível, o próprio Deus Criador, que ele não está sujeito a essa ideia dessa análise científica, da ciência. E aí, Guthrie, no seu comentário de Hebreus, ele explica, está um pouco pequeno, mas eu vou ler aqui para os irmãos. As palavras "pela fé entendemos" demonstra que o conhecimento não é independente da fé. Essa declaração tem alguma aplicação ao conceito científico do mundo. A ciência não poderia rejeitar a ideia de que o universo foi formado pela palavra de Deus, porque esse conceito não depende de uma avaliação científica de fatos vistos. O escritor reconhece que a aceitação de um ato criador, especialmente de Deus, é possível somente à fé. O resultado da fé é declarado assim: o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Quer dizer que a fé postula que um poder invisível foi a causa eficaz do mundo dos fenômenos. Este é o ponto de vista em plena harmonia com a narrativa em Gênesis. Essa ideia da criação ex nihilo, ou seja, a partir do nada, não era favorecida pelo mundo grego contemporâneo. Fecha aspas. Irmãos, os materialistas, eles desprezam a fé como forma de interpretação da realidade, alegando que não pode ser provada e que não pode ser usada como meio científico para dar valor à realidade. Porém, irmãos, nós sabemos que crer não é alguma coisa que é anti-intelectual. Por sua natureza, crer não significa rejeitar o conhecimento. Porém, a fé, por sua natureza, ela vai nos proporcionar condições de prover ao fiel, ao cristão, um correto entendimento e interpretação da realidade. No nosso boletim, ultimamente, sempre tinha uma frase no final da devocional, que era: crer é pensar. Irmãos, crer não é que nós não usamos o nosso raciocínio lógico que Cristo nos deu. Crer não quer dizer isso. Crer não é algo anti-intelectual, irmãos. Muito pelo contrário. Concluindo, irmãos, o universo, ele não está reduzido a uma série de fatores mecanicistas e desprovidos de propósito. A realidade não é uma construção de interpretações humanistas e limitadas. O universo, a realidade e todos os seres humanos são criados. Portanto, há um Criador.
o soberano que governa e mantém todas as coisas. Nossa vida não está posta no acaso, mas somos sustentados por Deus. Nada foge ao seu controle supremo, nada está longe do seu querer, nada poderá impedir o cumprimento da sua vontade soberana. Não é o destino que dirige nossa vida, não são as leis naturais ou da natureza que nos conduzem, mas unicamente o Deus gracioso, que com seu poder sustenta e preserva todas as coisas que ele mesmo criou para o louvor da sua própria glória. A fé, o conhecimento das pessoas e obra do nosso Redentor, ela vai nos capacitar a compreender as verdades eternas. O que é material não é tudo aquilo que existe. Deus é Espírito e está em toda parte. Cristo rege o universo. E para encerrarmos, irmãos, eu quero terminar com algumas perguntas. Se o material não é tudo que existe, se Deus, se não, né? Nós sabemos que o material não é tudo que existe. Deus é Espírito e Deus está em toda parte. Cristo rege o universo. Mas quantas horas por dia você gasta com aquilo que é material? E quanto tempo você dedica às realidades espirituais? A finalidade principal da existência do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele. Você tem se alegrado em Deus? Você tem passado um bom tempo conversando com Deus? Aproveitando de Deus? Ou você só olha para Deus como um método de pedir coisas? Nós devemos, irmãos, fugir do materialismo prático, que não está lá na teoria, mas está na prática. E aí, para concluir, irmãos, eu trago de volta as duas perguntas que vocês fizeram. Eu trago de volta as duas perguntas que eu fiz a vocês sobre os seus sonhos. E aí, tendo em vista o que nós vimos aqui hoje, eu convido os irmãos a refletirem. Os seus sonhos, eles estão coerentes com a fé cristã ou com o materialismo? O desejo que você tem desses sonhos, ele está mais coerente com a fé cristã ou com o materialismo? E por último, elas visam glorificar a Deus ou satisfazer as suas vontades materiais? Qual que é o objetivo dos nossos sonhos, irmãos? Qual que é as nossas expectativas, os desejos que nós temos? Qual que é o objetivo? Eles visam glorificar a Deus ou apenas satisfazer a minha própria carne? Vamos orar para encerrar, irmãos. Senhor Deus e Pai, graças te damos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, ó Pai. Graças te damos, Senhor, porque o Senhor mandou o seu Filho para morrer na cruz por nós, ó Pai. Graças te damos porque o seu Filho sustenta todas as coisas, ó Pai. Te peço que o Senhor possa estar colocando no nosso coração, ó Pai, um desejo verdadeiro, ó Pai, de nos alegrarmos em Ti, ó Pai, de glorificarmos o Teu santo nome, ó Pai. Possamos estar aproveitando o Senhor e toda a sua criação, Pai. Nos ajuda, Pai. Precisamos de Ti. Em nome de Jesus. Amém.